Sem áudio agora. Estamos ao vivo, agora sim, funcionando, com áudio funcionando. Gratidão a todos vocês que colocaram aí. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que já faz parte desse movimento, você que faz parte do grupo 10 em 1, 22, 33, 44, 55. Seja muito bem-vindo. Você que é RCI, você que é FPV. Ei, faz o seguinte, coloca aí nos comentários qual o seu pelotão. Você faz parte de que pelotão? Você é 10 em 1? Você é FPV? Você é RCI? Você é SPR? Você é o quê? Coloca aí nos comentários o que você faz. E seja muito bem-vindo nessa sexta-feira. E eu vou te convidar para fazer um Titiflix essa sexta-feira, que é uma sexta-feira para quem é uma pessoa de mentalidade normal. Para quem já faz parte do movimento, já sabe, né? Todo dia é segunda-feira. Já escreve aí. Todo dia é segunda-feira. Seja bem-vindo. Você que está no YouTube, você que está no Instagram. Hoje é um grande dia. Alguém colocou aí, como é, amigo? 5.000 reais com a minha história? A minha história é de milhões. É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco, nessa noite. Se você me permitir aí entrar na sua casa, entrar no seu trabalho, voltando de casa, voltando do trabalho para casa, você que está aí, a gente vai tocar o terror no dia de hoje. Então, todo dia é segunda-feira. Esse é um drive mental que a gente carrega. O que é um driver mental, Thiago? Driver mental é uma resposta automática ou uma resposta instantânea do seu cérebro. Como assim? Por exemplo, várias coisas que você faz na sua vida, ela está relacionada com a forma que você responde automática do seu cérebro. Tem uma parte mais primitiva do cérebro que ela responde de estímulos automáticos, que ela serve exatamente para te proteger. Como é isso, Thiago? Ela responde de 3 formas, basicamente. Indo para o combate, fugindo ou paralisando. Quando você encontra alguém entrando, essa pessoa entrou em choque. Na verdade, essa parte mais primitiva do cérebro dela respondeu que ela deveria ficar paralisada. Eu vou te falar e te dar alguns exemplos aqui para a gente começar a aquecer essa noite de sexta-feira aí para algumas pessoas ou de segunda-feira para as outras pessoas. Eu vou te falar sobre drivers mentais. Seguinte, você que está aí no Instagram, já dá um likezinho. Dá um coraçãozinho, aperta o likezinho, o coraçãozinho no Instagram e no YouTube, aperta a mãozinha lá, que é o like, se você curtir. Se você não curtir, não faz parte do rolê, aperta o dislike aí, só faz alguma coisa. Aperta o botão para um lado, para o outro, só não fica em cima do muro e pega essa flechinha no YouTube e manda lá compartilhamento. E se você está no Instagram, manda esse aviãozinho lá para 3 pessoas que mais fazem sentido e bora tocar o terror na terra e eu vou explodir somente seu coração hoje. Então separa papel, caneta, um copo de água e uma Neusaldina para você sentar no sofá e assistir mais um episódio para desbloquear e você aprender a contar a sua história e fazer dinheiro, criar novas fontes de rendas e você vai entender isso. E deixa eu te falar, existem formas que o seu cérebro responde a tudo aquilo que lhe acontece. Porque, por exemplo, algumas pessoas enxergam uma cobra na rua e ficam paralisadas. Algumas pessoas enxergam a mesma cobra e elas vão para o combate, elas pegam um pau, dão um jeito, empurram para o lado, elas vão para o combate. E outras pessoas olham uma cobra e simplesmente saem correndo. Da mesma forma que algumas pessoas olham uma agressão na rua, um movimento suspeito na rua, ficam em choque, paralisadas. Outras vão para o combate, querem saber o que é, outras fogem. É a forma que o seu cérebro responde. Só que o que é mais interessante? Ela responde de formas diferentes a vários estímulos, conforme os drivers instalados que você tem. O Pablo fala muito sobre isso daí, e eu vou começar esse nosso encontro de sexta-feira, o nosso encontro casual de sexta-feira, te dando esse insight já para você sentar e aproveitar bastante aí. A galera está chegando, você que está chegando no YouTube, já compartilha aí qual é a cidade e o estado que você está falando. Eu estou vendo aqui, eu estou dando essa introdução, porque a gente vai falar muita coisa no dia de hoje. Eu só quero saber de onde que você está falando. Eu já vi vários pelotões, a galera da RCI, a galera SPR está aí presente também, a galera do 10 em 1 está presente, a galera que é FPV também está presente, a galera que fez IP, está todo mundo aí participando, sejam bem-vindos aí. É bom de uma sexta-feira, porque sexta-feira só tem quem quer prosperar. Aqueles que querem encher o saco estão nesse horário ali pedindo, enfim, estão fazendo qualquer outra coisa, mas menos assistindo para prosperar. Então seja muito bem-vindo, você que está aí no YouTube, no Instagram, no X, no Facebook, nas redes sociais aí. A galera chegando aí, ó. São José dos Campos, Portugal, Caxias do Sul, Goiânia, São Paulo, Aracaju, Recife, BH, Juiz de Fora, Ouro Fino, Novo Hamburgo, Rio de Janeiro, Cerebi, no Rio de Janeiro, Seberi. Passou rápido ali, um nome diferente ali do Rio de Janeiro. Hã? Era com S.
Gramado, Bahia, Sete Lagoas, Camboriú, Argentina, Brusque, Joinville. Gente do país inteiro, do mundo inteiro, seja muito bem-vindo nessa noite que você vai aprender a monetizar através da sua história. Tiago, eu não sei o que ensinar. Fica tranquilo. Só senta, pega papel, caneta e relaxa. Confia que nós estamos aqui, tá bom? Então só confia no processo que nós estamos aqui. Seguinte, Tiago, continua me falando sobre os drivers mentais. Drivers mentais são gavetas no seu cérebro que respondem a qualquer estímulo. Você ouve algo, ela busca um driver mental e responde. Você vê algo, ele busca algo no seu driver mental e responde. Você sente, você toca, você sente algum estímulo, toca o seu driver mental e você responde. Presta atenção, para a gente continuar falando e te preparando para o dia de hoje, para nosso encontro. Todo comportamento que você tem, ele é um estímulo de um pensamento e de uma emoção sua. Todo comportamento, ele é o quê? Uma emoção materializada. Então, o comportamento é a materialização de uma emoção. Escreve aí no seu caderno, no seu celular, naquilo que você está anotando, anota isso daí. Um comportamento é a materialização de uma emoção. Eu vou te explicar e te comprovar exatamente como que funciona isso. Como que é? Por exemplo, se você está feliz, qual é a materialização dessa emoção? Um abraço. Eu abraço alguém, é porque eu estou feliz. Eu estou feliz, eu libero um sorriso para alguém. Eu estou feliz, eu libero palavras de fé, de amor, de esperança, boas palavras. Mas agora se eu estou bravo, estou chateado. Qual é o comportamento? Alguém vai abraçar chateado? Alguém vai desejar coisas boas chateado? A emoção está revirada lá. Ele vai fazer o quê? Vai deixar de lado, vai resmungar, vai reclamar, vai xingar, vai bater, vai discutir. Então, o comportamento que você tem é a materialização de uma emoção. É a forma que você responde para o mundo como que você está. Tem até um texto que diz o seguinte, que um coração em paz, um coração feliz, formoseia o rosto. Então, você que é feio, não é você que é feio, é o seu coração que está sujo. Se você começar a lavar o seu coração, lavar do quê, Tiago? De ego, arrogância, soberba, prepotência, maledicência, mau comportamento. Você começar a lavar o seu coração, vai aformosear o seu rosto. O seu rosto vai ficar muito mais bonito quando você começar a lavar o seu coração. Quer dizer, você vai expressar para o mundo aquilo que você está vivendo. A materialização do comportamento é. Por que algumas pessoas vivem em algo chamado ciclo vicioso de comportamento? Porque eu vou te mostrar aqui na tela. Não é a matéria de hoje, mas eu só vou fazer uma introdução para você começar a entender algo como que funciona. Um comportamento, vamos falar sobre um sorriso. Sorrir. O sorriso é uma materialização de uma emoção. Então ele veio logo de uma emoção. Emoção. De uma emoção. Então, o sorriso, e aqui poderia ser um abraço, poderia ser uma discussão, poderia ser ignorar uma pessoa, ignorar uma ação. Esse comportamento, ele veio de onde? De uma emoção. E essa emoção veio aonde? De um sentimento. O que é o sentimento, Tiago? O sentimento é a forma que você interpreta aquilo que lhe acontece, o mundo real. Então você viu algo, um comportamento, você teve uma recepção de algum dos comandos que você recebe, recepção. A recepção vem de onde? Dos olhos, ouvidos, da sua boca, do seu paladar, do seu tato. Você tem uma recepção, isso gerou um sentimento. Então eu vou lá e eu vi, por exemplo, estou passando na rua, cumprimento uma pessoa e por algum motivo essa pessoa não me cumprimenta. Eu tenho uma interpretação desse ato, dessa recepção, o sentimento, a interpretação. Eu falo o seguinte, isso vai me deixar feliz ou triste, ou qualquer outra emoção que esteja vinculada a esse comportamento, isso vai gerar uma ação. E sabe o que é mais interessante? Que essa ação, ela vai retroalimentar todo esse processo.
A gente vai falar como você fazer mais de R$ 5.000 com a sua história, muito mais do que R$ 5.000 com a sua história, só que antes eu preciso te preparar e dar as boas-vindas para todo mundo que está chegando, e eu preciso que você entenda exatamente isso que eu estou te falando aqui. Porque todo o seu ato, seja ele consciente ou inconsciente do seu comportamento, ele está vinculado com aquilo que você recebe. E aí vive em algo chamado ciclo vicioso, só que ele não é virtuoso, ele não é de crescimento. Por quê? Porque as pessoas ficam nesse vício desse ciclo e se retroalimentando dele todos os momentos. Qual é o convite para você nessa sexta-feira? Você que está com o maridão aí, você que está com a esposa, você que está com o marido, e tirou essa sexta-feira aí para assistir esse nosso encontro aqui para explodir. Já aproveita aí, dá uma espreguiçada, você que é marido, está com a esposa dela, dá uma espreguiçada, coloca a mão no ombro dela, já curte esse momento de sexta-feira à noite, que é um momento especial aí para explodir sua mente e seu coração e criar novos ambientes, criar uma nova realidade. Então vem cá, vamos continuar falando o seguinte, você que está aí, quando você começa a ter uma ação diferente com o seu cônjuge, nessa brincadeira, que é um convite para você, que algumas pessoas encaram como brincadeira, outras vão criar como uma oportunidade, você cria essa recepção, ela vai ouvir, ela vai sentir e ela vai ter uma interpretação. Isso aqui está baseado no quê? Em tudo aquilo que teve como um dia como conhecimento ou experiências. O sentimento está vinculado a todo o conhecimento e experiência que já teve na vida. Isso aqui fala sobre histórico mental. Tudo isso aqui é muito interessante você começar a entender, para a gente começar a contar a sua história, apesar das pessoas não quererem ouvir a sua história, mas já vou te falar sobre isso daí, você vai começar a olhar isso daí e entender como a sua história vai realmente fazer sentido para outras pessoas. Você que está aí no YouTube, deixa eu fazer um convite para vocês. Aí, você está no Instagram também, você está nas redes sociais. Pega esse aviãozinho e compartilha com 3 pessoas que mais fazem sentido. Tiago, elas não vão ver ao vivo, não tem problema. Deixa lá, vai cair no direct deles, vai cair no WhatsApp deles. Deixa lá que você só tem que semear. E quando ela assistir, se fizer sentido, ela vai começar a ser regada e vai gerar frutos lá. Só faz a parte do semear. Fala o seguinte, ó, tá quebrando o pau agora, cai para dentro lá que a gente vai começar a aprender muita coisa. Então existe uma reserva mental, um histórico mental de tudo aquilo que estudou cognitivamente e tudo aquilo que já viveu emocionalmente. Ele fica com uma reserva mental. E isso aqui vai gerar uma emoção. Se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou ansioso, se eu estou depressivo, se eu estou agoniado, se eu estou alegre. Isso aqui vai gerar um comportamento. Por que eu estou te falando isso? Porque isso aqui é um ciclo da vida que ele vai repetir em várias áreas da sua vida. E quando você está chegando agora, eu quero que você comece a entender o seguinte, que nada é por acaso. Aquilo que você vive hoje, exatamente o que você vive hoje, ele só é fruto daquilo que você semeou durante os anos, conscientes ou inconscientes. Qual que é o grande problema? Alguns de vocês começam num processo de mudança, e vivendo esse processo de mudança, se questionam, por que eu comecei a mudar tanto e ainda eu não tive resultado? Alguns começam a falar, mas eu comecei a agir diferente, eu comecei a ficar de forma diferente, eu comecei a agir de forma diferente, de ter comportamentos diferentes, de entrar num ciclo virtuoso. Por quê? Porque assim como foi semeado durante muito tempo, lembre o seguinte, a semeadura ela é opcional, só que a colheita ela é obrigatória. Talvez até os dias de hoje, você semeou de uma forma irresponsável e o fruto daquilo que foi semeado lá atrás, ele precisa ser colhido hoje. Então, tudo aquilo que você fez ou deixou de fazer no passado, ele estava vinculado com aquilo que você sabia, a reserva mental, e eu ainda estou falando sobre drivers mentais, a reserva mental que você estava adicionando lá atrás. E o que eu preciso fazer agora? Eu preciso começar a mudar a minha maneira de pensar. Como? Convivendo em novos ambientes, com novas pessoas, tendo novos relacionamentos. Quando você começar a fazer isso todos os dias, você vai começar a entender exatamente como esse processo funciona. Imagina o seguinte, você que vai começar a correr. Ano passado nós corremos todos os dias 5 km. Eu, o Pablo e o Nésio, nós corremos todos os dias 5 km durante 365 dias. E eu preciso te confessar algo, os primeiros meses foi muito desafiador. Eu parecia que eu ia morrer. Eu
tinha uma crença, uma reserva mental que falava o seguinte: eu não nasci para correr. Corrida é para as outras pessoas. Eu faço esporte de contato, eu sempre gostei de artes marciais, faço esporte de contato, mas corrida não é para mim. E aí hoje, eu fui fazer o mesmo trajeto que a gente fazia há um tempo e eu comecei a lembrar dos desafios que eu passei nessa jornada. Mas o quanto isso acrescentou na minha reserva mental para me olhar de forma diferente, para agir de forma diferente, para começar a conectar com pessoas diferentes. Ei, presta atenção, você que está aí. Eu comecei a olhar quantas pessoas entraram no processo e pararam no meio do caminho. Quantas pessoas começaram a fazer uma semana, começaram a fazer 15 dias, começaram a fazer um mês e pararam no meio do processo. E qual que é o grande convite para você? Todo aquele que quer gerar resultado, ele vai gerar resultado tendo a permanência. Eu nunca vi alguém que permaneceu e não teve resultado. Tiago, mas tem pessoas que fracassam. Posso te falar? Existem mais pessoas que desistiram do que pessoas que fracassaram. Muitos de vocês não prosperaram na velocidade que querem ou como querem, e me perdoe de falar isso, numa sexta-feira à noite, onde a gente está aquecendo o nosso relacionamento nesse Titflix de sexta-feira à noite. Muitos de vocês não prosperaram na velocidade que querem por um simples motivo esse que estão caminhando sozinho. Ei, pare de caminhar sozinho. Comece a encontrar pessoas para começar a adicionar a sua reserva mental. Por que a reserva mental é importante? Ela é como uma maleta de ferramentas. Eu lembro que um mecânico, uma vez, ele foi consertar uma máquina de lavar lá em casa, e ele chegou, na verdade, ele foi fazer um orçamento, ele chegou lá em casa, na hora que ele abriu a maleta de ferramentas, eu olhei para aquela maleta de ferramentas, eu já fui mecânico, já trabalhei com refrigeração industrial, e eu tinha uma maleta de ferramentas onde eu chegava no cliente, eu precisava resolver, ou se não era custo, ir visitar o cliente, sair e tudo mais. Na hora que aquele mecânico, ele abriu a maleta de ferramentas, eu olhei para aquelas ferramentas, eu falei, como que ele vai resolver meus problemas com apenas 6 ferramentas? Aí beleza, ele fez o orçamento, agradeci ele, foi um próximo. Quando o segundo chegou, eu não precisei nem olhar para mais nada. Quando ele abriu a maleta de ferramenta, talvez eram algumas dezenas de chaves e talvez centenas de chaves ali, a parafuso, tudo que ele precisaria para um conserto ele tinha ali. Por que eu estou te falando isso? A reserva mental é exatamente como essa maleta de ferramentas. Quando você aprende uma nova habilidade, você está fazendo o quê? Você está adicionando ferramentas nessa maleta. Quando você lê um livro, você está adicionando ferramentas a essa maleta. Quando você faz cursos, imersões, conecta com pessoas, tem novas ideias, entra em novos projetos, eu começo a ter o quê? Novas ferramentas. O que você precisa a partir de agora é criar novas ferramentas. E aonde estão essas ferramentas? Nos conhecimentos cognitivos e nas experiências. E aonde que você vive isso? Você vive isso convivendo com novas pessoas, entrando em novos ambientes. O convite para você que está aí, que quer prosperar e crescer numa velocidade muito grande é começar a entrar em novos ambientes para conectar novas pessoas. Essas sim vão começar a te dar novos resultados. O convite para você que está aqui no Instagram, você que está no Facebook, você está no Twitter, você que está em alguma rede social assistindo esse nosso encontro aqui, algumas milhares de pessoas estão ao vivo aí, junta para mim, vê quantos tem todas as redes aí, é que você entenda o seguinte, que existe oportunidade de crescimento quando eu aumento a minha reserva mental. O que é a minha reserva mental? É o meu banco de informações. Então aí você chega lá para arrumar parte da máquina. Se você não tem a ferramenta, não consegue resolver. A outra parte, se não tiver a ferramenta, não consegue resolver. Aí beleza, se você sabe arrumar uma máquina, por exemplo, na refrigeração industrial, eu ia lá, arrumava desde bebedouro, ar-condicionado, geladeira, câmaras frigoríficas, containers, máquinas injetoras, extrusoras, máquinas de sopro. Então, desde o comércio doméstico, daí da sua casa, bebedouro, geladeira, até a parte industrial, fábrica de sorvete, navios, tudo mais. Então, nós tínhamos um repertório muito grande, uma reserva mental. Eu ainda estou te falando sobre drivers mentais para te preparar para a aula que a gente vai ter agora de como fazer mais de 5 mil reais contando essa história. E eu vou fazer aqui e a gente já vai falar sobre isso daí. Então é o seguinte, quando você começar a aumentar a sua reserva mental, é como um viajante pelo mundo. Qual que é o grande convite para você? Ser um nômade de experiências. O que é um nômade de experiência? Alguém que viaja o mundo tendo várias experiências.
Qual que é o grande convite? Por exemplo, você vai para a Tailândia, tem uma experiência lá. Você vai para a China, você tem outra experiência culinária. Você vai para o Peru, tem uma experiência culinária. Você vai para a Europa, uma experiência culinária. Ah, eu quero conhecer sobre gente. Aí você vai para a Rússia, você consegue ver um comportamento nos relacionamentos. Aí você vai para a Oceania, outro comportamento. Você vem para as Américas, outro comportamento. Você vai para a África, um comportamento de relacionamento. Isso vai fazendo com que você comece a ampliar o seu mapa de mundo. O que é ampliar o meu mapa de mundo? É você começar a olhar vários repertórios de vários países. Eu estava esses dias na França, aí peguei um Uber, saí de uma palestra para ir para um outro evento, e aí eu fiz o quê? Eu cruzei a minha perna. Interessante, eu estava aqui cruzado com o motorista do lado esquerdo, pilotando, eu estava aqui do lado direito, atrás, e aí eu estava respondendo no WhatsApp, eu cruzei minha perna. Olha só que interessante essa história. Eu cruzei minha perna e na hora que eu cruzei, eu vi que ele deu uma olhada para trás. Aí eu pensei comigo, a interpretação que eu tive. Eu vi a reação dele, aí eu falei, ele deve estar olhando, ver se eu encostei com o pé, bati em algum lugar, sujei o banco. E aí fiquei ali. Continuei respondendo algumas mensagens, e ele olhava novamente. Eu vi que ele estava ficando indignado com estava incomodado com aquela situação, e eu sem compreender nada. E aí passaram-se mais ou menos uns 3 minutos, ele, num idioma que eu não conseguia identificar, que não era nem francês nem inglês, ele só falava, apontava para o meu pé e apontava para o chão, e eu não entendia nada. Eu falei, o que esse cara quer comigo ali? E ele fazendo assim com uma cara mais agressiva, ele não estava compreendendo nada do que ele estava falando. Até que eu fiquei pensando, será que esse cara quer que eu ponha um pé no chão? Aí presta atenção no que eu estou te falando, da reserva mental, e olha a interpretação que eu tive. Eu falei, ele quer que eu ponha o pé no chão? Eu estou aqui, não estou sujando, não estou fazendo nada, estou quieto, na minha, na boa. Qual que foi a emoção? Meio que revolta. Eu falei, mano, por que ele só não dirige e eu fico aqui? Aí qual foi o comportamento? De fechar a cara e fingir que não estava entendendo nada. E aí o que isso fez? Isso retroalimentou. Aí ele estava ficando mais bravo, mais indignado, e eu gerando sentimento, até que eu fiz o quê? Acionei, presta atenção, uma reserva mental que eu tinha. Nós passamos ali uns 5 minutos, mais ou menos, de 3 a 5 minutos, ele pedindo para eu colocar o pé no chão, e eu não querendo colocar o pé no chão, eu revoltado, porque eu, afinal, era cliente, eu estava no meu direito de cliente, de cruzar as minhas pernas e tudo mais, e ele indignado com isso, até que um momento eu acionei uma reserva mental. Eu lembro que muitos anos atrás, vários professores de jiu-jitsu, inclusive os meus professores, eles saíram do Brasil e foram para Abu Dhabi, para Dubai, para aquela região toda, dar aulas de jiu-jitsu, para aquela galera, para o governo, para o exército e tudo mais. E aí, quando eu encontrei, um tempo depois, eu encontrei meu professor e a gente contando sobre a cultura, e ele falou, Thiago, uma das coisas que as pessoas mais, os homens, ficam indignados, e é uma ofensa gravíssima, é quando você cruza a perna e vira a parte do solado do seu pé para a pessoa. Quando eu acionei essa reserva mental dessa história, e eu comecei a olhar, ele tinha uma descendência árabe, alguma coisa, eu falei, será que é isso que ele está ficando revoltado? Aí eu falei, apontei para o meu pé, para colocar no chão, e ele fez assim, a hora que eu coloquei, ele super gentil, com um sorriso, agradeceu, só falava, thank you, thank you, thank you, thank you. E aí eu comecei a entender que para ele era uma extrema ofensa. Para mim era simplesmente estar com o meu pé cruzado. E para ele era uma extrema ofensa. Imagina você se eu não tivesse essa reserva mental. Imagina se eu não tivesse essa experiência armazenada. Ia ficar ali numa discussão. Só que eu lembrei que um professor, que um amigo, através de um relacionamento, me contou isso. Várias coisas ele me contou sobre elevador, sobre os costumes dessas pessoas. E aí eu comecei a olhar e falar o seguinte, puxa, é só fazer o quê? Ter uma reserva mental. E aí, quando eu comecei a olhar para isso, eu falei, é só porque eu não tinha uma reserva mental, e por não ter essa reserva mental, eu não podia ajudar. Mas como eu tinha essa experiência armazenada, eu fiz o quê? Eu rapidamente não, porque eu demorei para entender isso, acionar essa reserva mental, tirei o pé e coloquei ali. Pronto, passou. Quantas coisas você vive ou deixa de viver, julga ou é julgado simplesmente por não ter um mapa de mundo expandido? Isso tudo tem a ver com aquilo que a gente vai falar na noite de hoje, que é como fazer mais de 5 mil reais contando a sua história, apesar de ninguém querer saber da sua história. O que eu quero que você entenda a partir de hoje, para a gente começar a entrar agora no assunto, preste atenção como está o ciclo
de alimentação do seu comportamento. Quais são as reservas mentais que você tem? Fazendo as reservas mentais, qual é o comportamento que você tem? Presta atenção no seguinte. Tiago, como que eu mudo isso? Começa a identificar algum deles. Poxa, o que eu estou vendo? O que eu estou consumindo? O que eu estou olhando? Qual é a recepção que eu estou tendo? Não, eu não sei qual é a recepção. Qual é o meu comportamento? Eu falo, eu abraço, eu estou toda hora chateado, triste, xingando, brigando, discutindo, estou sempre certo. Tem aquelas pessoas que Salomão chama de tolo, não sou eu que chamo de tolo, tá? É lá em Provérbios que são os tolos. Quem são os tolos? Os tolos. Saiu aqui, ó, saiu do ar também? Ah, voltou aí. Boa. Aí, voltou. Quem são os tolos que Salomão chama? Aqueles que não têm equilíbrio e bom senso. Quem são aqueles que não têm equilíbrio e bom senso? São aqueles que vivem de um lado para o outro. Comigo é 880. Já ouviu alguém falar assim? Comigo é 880. Quer dizer, é 8 um extremo, o outro extremo. Ei, presta atenção. Cuidado com os extremos. Quando você tem os extremos, não tem equilíbrio e bom senso. É isso que ele pega e fala lá. Equilíbrio e bom senso. Tem equilíbrio e bom senso. O que eu preciso começar a te falar é o seguinte. Como fazer mais de 5 mil reais com a minha história através da internet? Nós estamos numa onda. Eu quero te convidar a participar do RCI, que é o Rico com a Internet. Eu vou te falar mais sobre isso daí, você vai entender mais. Você que ainda não entrou no rolê do RCI, aponta o teu celular para esse QR Code. Está aqui, esse QR Code aqui. Ó, aponta o celular ou digita pablomarcal.com.br. E aí você vai cair para dentro de uma página do RCI, vai olhar lá e vai falar o seguinte, quero aprender um dos caminhos do digital. E aprendendo um dos caminhos do digital, você vai prosperar de várias maneiras. Tiago, como que eu faço para fazer mais de 5 mil reais por mês com a minha história? Escreve aí, pega o seu papel agora, faz uma risquinha no meio para começar uma nova história. É o seguinte, escreve já a primeira frase que você vai escrever dessa aula. Ninguém quer saber da minha história. Tiago, eu vim até aqui nessa sexta-feira, estou sentado, trouxe meu marido, trouxe minha esposa, meus filhos, os cachorros, todo mundo para a sala, para assistir como fazer mais de 5 mil reais com a minha história. Eu compartilhei essa live, eu dei um like para expandir para mais pessoas, porque eu falei, é agora que eu vou criar novas fontes de renda, uma nova oportunidade. A primeira coisa que você me fala é que ninguém quer saber da minha história. Exatamente isso. Ninguém está nem aí com a sua história, com o seu produto, com o seu serviço ou com a sua ideia. Escreve aí, ninguém quer saber da minha história. As pessoas querem ter um relacionamento com você. Como assim um relacionamento comigo? A forma que você responde a todos os problemas e oportunidades que você tem. Ninguém quer saber da sua história. As pessoas querem saber como elas resolvem a própria história. Estou vendo alguns de vocês falar, é exatamente isso, escreve aí, ninguém quer saber da minha história. As pessoas não estão nem aí, presta atenção, com a velocidade da internet, com a velocidade de informações, as pessoas não querem saber da sua história, elas estão muito mais preocupadas com a sua dor de barriga do que com a fome na África. Levante-se uma bandeira, vamos ajudar os nossos irmãos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ajudar do outro lado do mundo, ajudar aqui no país, fazer isso, essa ONG e tudo mais. Mas quando dá uma dor de barriga, elas falam, opa, espera aí, primeiro a minha dor de barriga e depois a gente resolve o problema do mundo. Por quê? Porque é sobre a sobrevivência. Lembra que eu comecei a falar na nossa live sobre uma parte mais primitiva do cérebro, que ela responde de 3 formas? Indo para o combate, parando ou fugindo. É exatamente isso que acontece quando você começa a olhar mais para as suas coisas do que para qualquer coisa que está lá fora. Está tripidando aqui a coisa. Se mexer e deixar o cabo... Tá bom, obrigado, mano. Alguém falou, Tiago, tem gente interessada em historinha assim. Eu vou te falar o seguinte, se você for contar a sua história, ninguém está nem aí com a sua história. Eu vou te mostrar parte do processo que você precisa viver agora para começar a vender essa ideia. Como que eu vendo essa ideia? Tiago, mostrando exatamente não aquilo que você vive, mas aquilo que ela quer. Como que é isso? As pessoas não querem as ferramentas para chegar a algo, elas querem o resultado final. Como que é isso? Ninguém quer saber de um prego ou um martelo para colocar, para pendurar um quadro na parede. O que as pessoas querem? Elas querem um
quadro na parede. As pessoas não querem um manual de alimentação, de exercício, elas querem o quê? Uma barriga de tanquinho. Elas não querem malhar, ter que se esforçar, fazer não sei o quê, querem o resultado final. As pessoas não querem a sua história, elas querem saber como você chegou até lá. Mas se você for contar a sua história, o cérebro vai falar o seguinte: não, deixa eu olhar muito mais a minha história do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque as pessoas estão vinculadas ao resultado final e não ao processo. Presta atenção, as pessoas estão muito mais preocupadas com o topo da montanha do que a jornada. Existem duas formas de crescimento, coloca aí. Quais são as duas formas de crescimento e você vai começar a viver isso? Alguém falou, a única que está preocupada com a sua história é a vizinha fofoqueira. Nem a vizinha fofoqueira está preocupada com a sua história, ela está preocupada com o seu resultado. Presta atenção, ela não está preocupada com a sua história. História dita-se o passado. As pessoas querem saber aonde você está e para onde você vai. Todo o restante serve só como embasamento para o seu presente e para o seu futuro. As pessoas não querem saber a sua história. Elas querem saber como você resolve isso e para onde você vai. E eu vou te explicar o passo a passo. Só acompanha aí, entende que a gente vai entregar muito mais do que você acha ou imagina. Existem duas formas de crescimento. Como é isso, Thiago? Quais são as duas formas de crescimento? Todos querem crescer. E existem duas formas de crescimento. Quais são elas, Thiago? Fuga da dor, coloca aí, fuga da dor ou a busca dos sonhos ou do prazer. As duas formas são formas de crescimento. Em algumas áreas você tem crescido buscando a dor, fugindo da dor, e em outras áreas você tem crescido buscando os seus sonhos. Como que funciona? Presta atenção. A forma mais rápida de você crescer é essa, fugindo da dor. A forma mais rápida que você tem é fugindo da dor. Qual que é o grande problema? Que você foge da dor e acaba respingando sangue em pessoas que nem sabiam que você estava doente, estava sangrando. Eu vou trazer um exemplo. Tiago, quero ficar rico. Vamos usar a riqueza porque é mais fácil de mensurar? Riqueza para um ou para outro. Imagina o que é riqueza para você. Ah, ter 1 milhão é riqueza, ter 10 milhões é riqueza. Não sei, ter tantos imóveis é riqueza. O que é riqueza para você? Tangibiliza isso. Colocou? Quero ficar rico. A pergunta é, você quer ficar rico para contribuir, para transbordar? Está aqui, ó, buscando os sonhos para transbordar, para contribuir, ou você quer ficar rico só para não ser pobre? Você quer ficar rico para abundar, transbordar, buscando prazer, seus sonhos e tudo mais, ser um transbordante, contribuir, fazer, ou você quer ficar rico pelo simples fato de não ser pobre? Fuga da dor. Qual que é o grande problema? Quando alguém atinge esse resultado, ele chega no topo da montanha e fala o seguinte: era isso? Você já escalou? Eu lembro quando eu era escoteiro e aí eu começava a subir as montanhas. A primeira montanha que eu fui subir, a gente subia muito, escalava, fazia rapel e tudo mais. Eu fui subir a primeira montanha, a gente levou 3 horas para subir. Quando chegou no pico da montanha, um instrutor, o chefe escoteiro, olhou e falou: chegamos. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, só tinha árvore, eu só via árvore de um lado para o outro, só tinha árvore, tudo. Eu falei: a gente chegou aonde? Chegamos no topo. Eu estava tão preocupado com a subida, como que ia ser a subida, criando um monte de expectativa e tudo mais. Eu não aproveitei todo o trajeto, quando a gente parou, tomou água, lanchou e tudo mais. Eu estava tão preocupado com a subida, e quando chegou na subida, eu olhei para os lados e falei: só tem árvore aqui. Ele falou: esse é o topo da jornada. E eu falei: qual é a diferença do topo e da jornada, da subida? Ele falou: nenhuma, mas sim a forma que você enxerga e o que você aprende. Como meus olhos não estavam voltados para a jornada, para a subida da montanha, preocupado somente com o resultado final, fugindo de uma dor, querendo logo acabar aquilo ali, ver o resultado final lá e partir para um próximo desafio, eu não aprendi nada durante a jornada. Escreve aí no seu caderno: nunca é sobre aquilo que você ganha, nem sobre aquilo que você gasta, mas é sobre quem você se torna no processo. Anota isso daí no seu caderno aí, para você, anota num papel de pão, o que tiver, pega, anota no celular, só escreve aí: não é o que eu ganho, nem o que eu invisto, mas é quem eu me torno no processo. Ei, presta atenção, o processo é que vai determinar as suas reservas mentais, as suas habilidades, seus talentos para uma próxima fase. E eu cheguei lá em cima da montanha e falei o seguinte: e aí, para onde que a gente vai? Só tem árvore aqui, não tem diferença nenhuma. Não era sobre a diferença, mas era sobre quem eu deveria ter me tornado no processo. Quem busca
Opa, deixa eu sair daqui, quem busca aqui, está aqui. Quem busca fugir da dor não está preocupado no processo que vai viver. Quem foge da dor, ele só quer simplesmente fugir da dor. Alguns de vocês fizeram faculdades para pegar um diploma e falar o seguinte, está aqui o diploma. Pai, está aqui o diploma. Mãe, está aqui o diploma. Avó, irmão, irmã, está aqui o diploma. Fugindo da dor. Agora eu vou cumprir aquilo que toca o meu coração. Ei, quantas pessoas estão há 1, 3, 5, 10 anos subindo montanhas sem aproveitar o processo, olhando só o resultado e chegando lá se frustrando? Por isso que o grande convite para você é crescer buscando seus sonhos. Quando eu cresço buscando meus sonhos, eu aproveito o processo da jornada. Tem um trem, na Europa tem alguns trens assim, mas tem um trem lá no Peru, que ele sai de Cusco até Machu Picchu. Machu Picchu é uma montanha que foi conhecida, encontrado, né, uma cidade meio às montanhas, com mais de 110 anos, foi encontrada por uns franceses, aí estava no meio do mato, enfim, tudo mais, uma cidade lá. E aí você pega esse trem, que ele sai de Cusco até Águas Calientes, que é uma cidade no pé de Machu Picchu. Existe uma forma de você ir pela trilha, existe o caminho que você faz pelo trem. Sabe o que é mais massa do trem? É que ele tem vidro em todos os lados. Durante todo o trem e todos os lados tem muito vidro. Você faz o quê? Você consegue olhar tudo aquilo que está ao redor. Para quê? Para você aproveitar o processo inteiro. Quantas pessoas estão entrando e saindo do trem e você não tem aproveitado esse processo, pensando só na última estação, na estação final, querendo se aliviar logo dessa dor que estava. O que eu preciso começar a fazer? Mateus 6,22 diz o seguinte, comece a olhar com bons olhos. Quando você começar a olhar com bons olhos, todo o seu corpo será luz. Qual é o convite para você? Mude a forma que você enxerga o mundo. Vem cá, vou te mostrar isso aqui. Por que eu preciso mudar a forma que eu enxergo o mundo? A forma que eu enxergo o mundo determina que o meu corpo será luz. E o meu corpo sendo luz, ele responde isso para o mundo. Não, Tiago, mas se os meus olhos forem bons, seu corpo vira trevas, estará em trevas. E um abismo puxa outro abismo, quer dizer, mau comportamento, e aí um abismo vai puxando o outro abismo. Presta atenção. Um grande convite para você é identificar exatamente onde que você está hoje. E aonde que você vai estar hoje é o que vai determinar o próximo passo que você quer viver. Quando você começar a entender qual é o próximo passo que você quer viver, isso sim vai auxiliar outras pessoas. Então entenda, ninguém quer saber sobre a sua história. As pessoas querem saber como que você pensa para o futuro. Então você que começou nessa aula, como fazer mais de 5 mil reais com a sua história, você já escreveu a primeira fala que eu quero que você coloque lá ninguém está nem aí para a minha história. Escreve aí, as pessoas não estão ligando para a minha história. Então, Tiago, como que eu vou ganhar dinheiro se ninguém está nem aí para a minha história? Eu vou te contar o que elas querem saber. Elas querem saber exatamente isso aqui, ó. A forma que funciona seu cérebro. Elas querem saber exatamente a forma que você responde ao seu cérebro. Então não é sobre as suas histórias. As suas histórias, elas fazem parte de um passado. O que elas querem saber? Quais são as suas respostas do seu presente para o seu futuro. As pessoas querem saber exatamente isso. Como que você está no presente e responde para o futuro. Todo o restante do seu passado é simplesmente fofoca. As pessoas não estão preocupadas com o seu passado. Elas querem saber como que você responde a algo que lhe acontece. Quais são os drivers mentais. Por isso que as pessoas querem ter o quê? Um relacionamento com você. Presta atenção. Quer ver? Eu vou te provar isso agora. Pega aí, você que está no YouTube, pega aí seu Instagram e dá uma olhada no Instagram da Red Bull agora. Da Red Bull, do Starbucks, de empresas grandes aí. E eu te convido a olhar quantos produtos você vai enxergar no Instagram dessa marca.
você vai ver que muito mais do que os produtos é o lifestyle que ela mostra, que deseja para os seus clientes. Porque as pessoas colocam camisas representando essas marcas. Por que as pessoas colocam as camisas representando a marca, boné representando a marca? Porque marcas investem tanto em criar memórias e significados. Por quê? Porque é a forma que você responde a tudo aquilo que lhe acontece na vida. Qual é a tribo que você quer vestir? Qual é a forma que você quer comunicar? É exatamente sobre isso. As pessoas querem falar o seguinte: eu sou dessa tribo, eu sou daquela tribo. Elas querem te mostrar exatamente sobre isso. Então elas não querem o seu produto nem serviço, muito menos a sua história. Mas, Thiago, a minha história, para eu contar a forma que eu penso, eu preciso colocar sobre meus drives mentais. A gente vai começar a divagar agora sobre isso daí. Presta atenção. A sua história, ela é um banco de dados. Banco de dados. De quê? De todo o conhecimento que você já adquiriu, todo o conhecimento que você adquiriu e todas as experiências. Isso aqui é o passado. O que é o futuro? O futuro é o que a gente chama de laboratório. E o presente, Thiago? O presente, ele é um campo. O que eu faço? Tudo que lhe acontece, você vai no passado, no seu banco de dados, olha as informações, leva lá no seu futuro mentalmente, faz os testes no laboratório, deu certo, você volta para o presente para usufruir. As pessoas querem saber exatamente esse processo e esse processo aqui. Elas não querem saber as suas histórias, os problemas que você teve, aonde que você nasceu, o que você viveu, como que passou. As pessoas não querem saber disso, elas querem saber como que você faz o teste e como que você aplica isso no dia a dia. Presta atenção, você que vai fazer muito dinheiro contando a sua história, suas experiências, tudo, o seu conhecimento, as pessoas não vão comprar o seu passado. Ah, eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, eu tive esse problema. Esse problema, as pessoas não querem saber isso. Elas querem ter um relacionamento com você. E como que eu tenho um relacionamento com alguém que vive no passado? As pessoas querem viver com aquelas pessoas que estão no presente, que entram em campo, que estão na ação, mas têm uma visão de futuro. Elas querem ir para o começo, elas querem ir para o futuro, elas querem ir para frente. Elas não querem viver no passado. Por quê? O passado já basta, o passado delas que é triste. Tá bom, Thiago, e eu preciso contar para as pessoas. O que você vai contar? Você vai contar exatamente aquilo que funcionou para você. Tiago, mas não é isso que elas estão buscando? Não é, elas não querem buscar? Não, presta atenção. Elas querem saber como que você vai no futuro, faz um teste mental, volta para o presente e aplica. Você só consegue fazer baseado naquilo que você tem como dados. Então, o que eu preciso? Eu preciso de 3 fases. Anota aí, quais são as 3 fases? Quais são as 3 fases? Fase 1. Exemplo de terceiros. Exemplos de terceiro. A primeira fase é trazer um exemplo de terceiro. Por quê? Lembra que eu te falei que o ser humano ele é egoísta? Ele está muito mais preocupado com a sua própria dor de barriga do que com a fome na África? O ser humano ele é egoísta. E quando você fala, a minha história é essa, automaticamente o cérebro faz assim, fechou. Fecha os ouvidos, fecha os olhos, tudo o sistema límbico dele se trava para não ouvir essa história. Porque ele pensa inconscientemente, a minha vida é muito mais preciosa que a vida dele. Então a minha história é muito melhor que a história dele. Logo isso eu me fecho para qualquer aprendizado. Então eu preciso fazer o quê? Trazer um exemplo de terceiro. Por quê? Quando eu trago um exemplo de terceiro, não é nem a minha história, nem a história da minha audiência, mas é a história de um terceiro que nós temos em comum. Então eu pego e trago a história de um terceiro. Quando eu faço isso, ele começa a entrar na história, eu vou para uma segunda fase, que é o quê? Um exemplo pessoal. Exemplo. Um exemplo pessoal.
Por quê? Porque ele já abriu o processo límbico dele. Quando eu comecei a contar uma história de um terceiro, eu abro o processo límbico dele. Quando eu abro ele para receber algo, eu trago um exemplo dele. Para quê? Só para fazer uma ponte para a terceira fase. Não é para ficar nesse momento. Eu preciso fazer uma ponte para convidar ele para participar. Quando eu faço isso, eu abro um leque de ferramentas. Lembra a caixa de ferramentas? Eu abro o leque de ferramentas. Por quê? Porque são esses drivers que estão nessa segunda fase, é que farão ele avançar do presente para o futuro. Presta atenção, e eu vou trazer novamente, se você chegou depois e ainda não entendeu, tá pensando o que está acontecendo aí. Lembra que eu falei que as pessoas querem saber a minha resposta para o futuro e como eu trago do futuro para o presente? Só que isso só acontece quando eu tenho um banco de dados, quando eu tenho informações. O que muitos de vocês não têm e vão precisar começar a adquirir a partir de hoje? São referências para o seu banco de dados. Como que eu faço isso? Adquirindo mais conhecimento, e o conhecimento está na parte cognitiva do cérebro, na parte racional e experiências. Por isso que a gente fala tanto de comprar experiências, ela é tão importante, porque quando eu compro experiências, eu começo a fazer o quê? Eu começo a aumentar o meu banco de dados. Por exemplo, quando o Brasil foi descoberto, uma das jornadas lá portuguesas, hoje eu moro em Portugal e a gente tem ouvido muitas histórias sobre os descobrimentos, sobre as rotas marítimas, e aí conta-se sobre várias rotas, para onde que estava indo, para a Índia, por que ia para um lado, para o outro, enfim, essa área marítima em Portugal era muito quente, e olhando para essa área marítima e querer aprender tanto daquilo que aconteceu lá atrás e tantas descobertas aconteceram, me fez ter vontade de aprender a velejar. É uma das coisas que nós estamos fazendo agora. Estou comprando veleiro e aprendendo a velejar lá em Portugal. E quem sabe um dia a gente fazer uma travessia Portugal-Brasil exatamente como foi antigamente. Para fazer o quê? Aprender novas habilidades. Por que eu estou fazendo isso? Para aumentar o meu banco de dados, meu banco de repertórios. E quando eu aprendo algo novo, um esporte novo, uma habilidade nova, eu adiciono tanto conhecimento cognitivo, racional, como experiências. E essas experiências acabam fazendo o quê? Aumentando meu banco de dados, fazendo com que eu responda algo diferente e teste algo diferente. Então você que está aí, a gente começa a fazer o quê? Exatamente isso. Abrindo o sistema límbico de alguém com exemplo de terceiro, adiciono os meus exemplos, onde está o meu banco de dados de conhecimento cognitivo e experiências, para fazer o seguinte: você quer experimentar isso? Vem cá e vamos para a terceira fase, que é o quê? É um convite. A terceira fase é um convite. Qual que é o convite? O convite para a pessoa entrar na história. Na história. A terceira fase é você falar o seguinte: você quer viver isso que eu já vivi? Você quer viver tudo isso que eu já passei? Vem que existe uma oportunidade. Eu faço um convite para ela entrar na minha mão. Através da minha mão, ela vem entrando e a gente entra juntos na história. Por que isso é importante? Porque quando você fizer isso, você cria algo que nós chamamos de método. O que são métodos? Escreve aí. Métodos são os meus resultados. A gente está começando a aquecer a nossa aula. Aquecer a nossa noite de sexta-feira, ou para quem tem um drive onde todo dia é segunda-feira, para a nossa noite de segunda-feira. Algumas pessoas perguntam se é gravado. Não, é sexta-feira, dia 25 hoje? 24, são 9h03 da noite, 21h03, horário do Brasil aqui. Então a gente está realmente ao vivo. Presta atenção no que eu estou te falando, o seguinte: quando você tem isso, você vai entender o seguinte, que método são os seus resultados. Método é tudo aquilo que você tem de resultado, e resultado é tudo aquilo que é uma verdade. Verdade para você. Presta atenção nisso que eu vou te falar a partir de agora. Respira fundo aí, você que está na cadeira. O Instagram está voltando aí, né? Bate uma hora lá e ele está derrubando agora. Seguinte. Métodos são os meus resultados. Escreve aí. Métodos são os meus resultados. Quando você olha
para a sua conta bancária, para a sua carteira, você olha para o seu carro, isso é fruto do seu método. Quando você olha para a sua conta bancária, é fruto do seu método. Quando você olha para o seu casamento, é fruto do seu método. Quando você olha para os seus filhos, são frutos do seu método. Quando você olha para a sua vida no geral, ela é fruto do quê? Do seu método. E eu vou te explicar o que é método, baseado no seu banco de dados, de informações e armazenamentos que você teve na sua vida inteira. Então, método é tudo aquilo que eu tenho como resultado. E resultado não define quem você é hoje. Resultado, presta atenção. Resultado, ele é apenas uma fase. E por ser fase, não determina se é verdade ou mentira. Ele é simplesmente uma fase. A fase que você está hoje. Diferente de ela ser boa ou ruim, ela somente é sua fase. E aí, como fase, você precisa começar a entender o seguinte, que isso não me define. E aí, quando você começar a olhar, entender que isso não te define, você começa a mudar. Alguém falou o seguinte, meu método é uma derrota. Não, presta atenção, é só uma fase. Uma fase onde você precisa adicionar conhecimento e experiências. Conforme você for adicionando conhecimento e experiência, você começa a expandir o seu método, você começa a expandir os seus resultados, você começa a expandir as suas verdades. Quer ver? Coloca aí, escreve aí nos seus comentários e aí no seu caderno. Resultado, ele cura. Quantos de vocês falaram, vou começar a empreender e todo mundo julgou, vou casar e todo mundo julgou, vou começar a academia e as pessoas julgaram. Só que quando você começou a ter resultados, as pessoas bateram nas suas costas. No primeiro momento, eles vão falar o seguinte, que coisa ridícula. Eles vão te ridicularizar. Depois, eles vão te acusar. Num terceiro momento, as pessoas vão bater nas suas costas e falar, eu sempre acreditei em você. Resultado, ele cura. Cura o quê? Cura apenas uma fase. Ela não determina quem você é. Ela cura apenas uma fase. E fase não determina o futuro. Presta atenção. A fase não determina o futuro. Então você tem o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Vamos colocar de novo como no primeiro desenho? Eu tenho o meu passado, eu tenho o meu presente e eu tenho o meu futuro. O futuro, ele é uma fase. Uma fase. O futuro, ele é somente uma fase que determina o quê? Para aquilo que eu olho no hoje, que são os meus resultados. E meu passado é meu banco de dados. O que eu preciso mudar para começar a ampliar a minha fase? São os meus resultados? É o meu banco de dados. Qual que é o grande convite para você a partir de hoje? Começar a ampliar o seu banco de dados. Como que eu amplio o meu banco de dados? Tiago, anota isso daí. Então, os meus resultados são frutos da minha base de dados cognitivos, mais os meus testes. Os meus resultados é um fruto da minha banco de dados mais meus testes. Então vamos lá, vamos para essa conta aí. O que são bancos de dados? É o conhecimento mais as suas experiências. E o que são os testes? Testes é tudo aquilo que você roda voltando ao seu futuro. Então eu pego o quê? Os meus resultados ou resultados de terceiros. Então, são os meus resultados ou resultados de terceiros. Tiago, como que eu sei qual é o meu conhecimento? Vamos lá, presta atenção aqui. Todos os seus livros, cursos, mentorias, imersões, escola, faculdade, tudo isso aqui que você já estudou cognitivamente forma parte dos seus conhecimentos. E que são as minhas experiências? As minhas experiências é tudo aquilo que eu vivi com os meus pais, com meus colegas, as viagens, os instrumentos, os idiomas.
tudo isso que você viveu como experiência, ele determina parte dos seus resultados. Então, quando você começar a somar os seus resultados mais as suas experiências, começar a somar os seus conhecimentos mais os seus resultados, você começar a acasalar eles, começo a ir para os testes meus ou teste com terceiros, eu começo a ter os resultados. Mas resultado determina o quê? Determina apenas uma fase. Como, Thiago, me comprova que isso funciona? Imagina aqui a sua vida. Essa aqui é a linha do tempo. Já foi, eu criei outra tela aqui. Aqui, ó. Imagina isso aqui é a linha do tempo da sua vida. Aqui quando você nasceu. E aqui é o hoje. Presta atenção. Quando você nasceu e o hoje. Imagina que aqui existe uma escala de 0 a 10 e uma escala de 0 a menos 10. Em vários momentos da sua vida, você teve momentos bons, momentos ruins, momentos bons, ruins. Vários momentos da sua vida você teve altos e baixos que foram determinados por você ou por outras pessoas. Qual que é o grande problema de algumas pessoas? Eu quero que você comece a entender isso. Que fases, elas não determinam quem é você. Fases são apenas fases. Escreve aí. Fases são apenas fases. Elas não determinam quem você é. O que determina quem você é aquilo que alguém que te chamou para dar esse rolê já disse que você é. Imagem e semelhança chamado para dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas. Todo o restante, eles são apenas fases. Fases no seu trabalho, fases na sua vida, fases com seus colegas, são apenas fases. Os momentos bons que você já viveu na sua vida, eles foram fases. Os momentos ruins que você já viveu, eles também foram fases. Sendo fases, elas não determinam. Ou senão você olharia para o seu passado ou para o seu presente e ia começar a entender o seguinte, que isso tudo te determinava, não determina. Você tem que entender o seguinte, que os momentos altos são momentos para agradecer, comemorar, e os momentos lá de baixo é momento de aprendizado. Falar, eu errei, mas bora aprender. E se eu erro, bora aprender a partir de agora para gerar novos resultados. Então escreve, as fases não determinam quem eu sou. Fases são apenas fases. Para você não olhar a sua fase hoje e falar o seguinte, estou bem pra caramba, instala um drive aí para você. Pegar um código nessa sexta-feira à noite. Quando você estiver em dúvida da sua fase, ou estiver vivendo a sua fase e achando que ela é a única coisa na sua vida, você vai entender o seguinte, que o que você vive hoje não é nem a sombra do que está por vir. Escreve aí, o que eu vivo hoje não é nem a sombra do que está por vir. Como assim, Thiago? Você vai começar a entender que aquilo que você vive hoje não é nem a sombra do que está por vir. Coloca aí, o que eu vivo hoje não é nem a sombra do que está por vir. Aí você vai começar a entender o seguinte, que essas fases aqui, elas não te determinam, mas elas fazem o quê? Elas acrescentam no seu banco de dados. E como banco de dados, tu começa a fazer o quê? Gerar mais resultados, positivos ou negativos, através dos bancos de dados. O que eu preciso para começar a vender minha história, Thiago? Você precisa aumentar o seu banco de dados e mostrar para as pessoas como que você pensa e como que você resolve os problemas. Só isso. O que as pessoas querem, elas não querem seu produto nem serviço, sua ideia, elas querem ter um relacionamento com você. Tá bom, Thiago, por onde eu começo? Fazendo uma lista. E eu vou começar agora com você a montar exatamente essa lista, você vai começar a entender. Como que eu faço, Thiago? Você vai colocar tudo aquilo que você tem como conhecimento. Vai lá, tudo aquilo que você tem, todos os livros que você fez, todos os cursos que você fez, tudo como conhecimento. E do outro lado você vai fazer o quê? Todas as experiências que você já viu. Ah, já escalei, já subi montanha, pedalo, toco violão, falo inglês, espanhol, não sei o quê. Todas as experiências da sua vida você vai determinar de um lado e os conhecimentos do outro. Quando você começar a fazer isso, você vai tomar um susto.
eu sei fazer tudo isso, as pessoas não querem o seu produto, serviço, elas querem ter um relacionamento com você. E como que eu faço isso, Tiago? Eu não olho para a minha fase, eu olho para onde eu quero chegar. Tiago, quem é o meu cliente? Para quem que eu vou vender essa solução? Te falar algo para te destravar aí. O seu cliente ideal, escreve aí, o meu cliente ideal, escreve no seu caderno, o meu cliente ideal é o meu eu do passado. Presta atenção, eu levava muito mais tempo e agora eu consigo resumir em 10 segundos isso que eu estou te falando agora, que eu levava 2 dias para explicar o cliente ideal para as pessoas. O cliente ideal é o seu eu do passado. Quem que eu consigo auxiliar? Só quem tem as mesmas dores, os mesmos problemas, os mesmos conhecimentos, as mesmas experiências que eu tive no meu passado. Eu não consigo ajudar pessoas que eu não experimentei. Não existe vagas para professores de astronautas. Presta atenção, não existe vaga para professor de astronauta. Você precisa o quê? Ensinar aquilo que você tem autoridade. Como, Tiago? Todos os momentos altos e momentos baixos da minha vida é aquilo que eu tenho autoridade. Se eu vivi no momento alto, no momento baixo da minha vida, eu tenho autoridade. O convite para você é somente esse. Pega e faz o seguinte, fala sobre aquilo que você já foi bom um dia ou sobre aquilo que aconteceu lá embaixo. Tiago, eu não sei o que falar. Tem pessoas muito melhores do que eu falando sobre determinado assunto. Se você entendesse que a sua fala não é para todas as pessoas, e eu vou te mostrar aqui. Você pega uma pessoa que fala sobre um determinado assunto. Fala sobre... você quer falar sobre masculinidade. Não, Tiago, tem pessoas muito melhores do que eu falando sobre masculinidade. Tá bom. Essas pessoas elas estão aqui em cima, no seu nível de consciência, ou no seu nível de percepção de valor das pessoas, elas estão lá em cima. Elas estando lá em cima, você começa a fazer o seguinte. Quando você começar a entender o seguinte, que existem pessoas lá em cima, com um nível de autoridade. E Tiago, eu sou muito fraco, eu estou aqui embaixo sobre esse tema. Lembra o seguinte, se você estiver no processo de crescimento, por exemplo, eu estou aqui nessa fase de crescimento, você pode ajudar todas as pessoas que estão aqui embaixo, que vão passar, estão passando, ou já sobreviveram, e você ensina até essa fase. Conforme você for crescendo, se desenvolvendo, subindo o nível, você ensina mais pessoas. E sobe o nível e sobe mais pessoas. E você vai indo até chegar lá em cima. Presta atenção, as pessoas que estão aqui embaixo, elas não têm condições de ouvir ou de comprar algo dessa pessoa, mas ela tem condição de comprar algo seu aqui embaixo. Se isso não te destravou, não sei o que vai te destravar nessa noite, porque você precisa entender o seguinte, todas as pessoas têm algo para ensinar e todas as pessoas têm algo para aprender. Não existe ninguém que não tem nada para ensinar, não existe ninguém que não tem nada para aprender. Então, tá bom, Tiago, como eu faço mais de R$5.000 por mês contando a minha história? Você já entendeu que não é sobre contar a sua história, mas sim contar uma história de terceiro, adicionar ao seu banco de dados e convidar a pessoa a usufruir daquilo que você sabe. Outro ponto, preciso mostrar como eu penso, como eu vou para o futuro e volto para o presente. E um terceiro ponto que eu quero te falar, que são os 3 pontos dessa live que eu estou trazendo agora, eu estou fazendo um overview para você começar a entender, eu preciso listar os meus conhecimentos e as minhas expertises. Por que a gente conta as nossas experiências? Por exemplo, agora há pouco contei que estou aprendendo a velejar. Por que é isso? Porque isso vai entrar no meu banco de dados. E como? Eu vou auxiliar pessoas com as informações que eu aprendo lá para que elas possam entender o seguinte, que isso pode auxiliar a vida delas. Eu entendi, por exemplo, que é possível, era uma crença que eu tinha, que é possível você velejar contra o vento, com vento de proa. Só que com 30% do vento. Então eu não vou de frente, eu vou a 30%, eu vou andando de lado, com 30% do vento batendo na vela, na genoa, que é a vela da frente, batendo nela, eu começo a velejar e eu começo a sair. De repente eu faço o quê? Eu mudo a direção e aí eu começo a ir para o outro lado, com 30%, e mudo de direção e vou contra. Para mim, não funcionava isso, era uma crença que eu tinha, e aí eu comecei a entender o seguinte, então que
Para avançar e prosperar, eu posso prosperar também com vento contra. Eu só preciso fazer o quê? Arrumar o meu veleiro. Deixa eu pegar 30%, usar toda a parte da minha vela, que são os dados que eu tenho, a informação que eu tenho, e com isso aqui, que é aquilo que eu tenho, eu começo a criar mais volume dentro da vela e isso vai começar a me impulsionar para frente. O grande convite para vocês no dia de hoje é começar a entender o seguinte: existe forma de prosperar de todos os lados. Estou vendo vários de vocês explodindo aí com um banco de dados. Ei, presta atenção, as pessoas só querem comprar o seu banco de dados, mas não ele puro, não é a sua história que elas querem comprar. Elas querem comprar os drivers que saíram do seu banco de histórias, de dados. Olha aqui, eu mostrei mais cedo lá, banco de dados. Banco de dados tem os meus conhecimentos e as minhas experiências. Isso aqui são as minhas histórias. As pessoas não querem comprar isso. Precisa passar por um filtro, virar um driver. O que é um driver? Resposta automática do cérebro. E como que você resolve problemas? E como que eu resolvo problemas? Eu mostro o meu lifestyle. Hey, o que as pessoas querem comprar, e você vai fazer mais de R$5.000 por mês com essa formatação. E como que eu tenho clareza disso? Acabei de ensinar. Pega uma lista e lista todos os seus conhecimentos, toda a sua experiência. Quando eu faço isso, eu começo a determinar, entender quais são os drives que eu utilizo para pensar. Entendendo isso, eu começo a olhar quais são os problemas que eu resolvo. Logo, eu começo a mostrar o meu estilo de vida. Para quem fez sentido, coloca aí putz, deixa eu entender aí. Para quem é possível. Para quem entendeu, eu estava olhando aqui a Malu. A Malu perguntou, Thiago, é possível, coloca ali de novo. É possível, qual que era a mensagem da Malu? É possível você conseguir sozinha? A história é sua. A metodologia, o método é seu. Os conhecimentos, as experiências que você tem, só você que resolveu. Então presta atenção. Todo método é único, quer dizer, todo resultado é único. Não existe uma pessoa no mundo que tenha o mesmo resultado da outra pessoa. Como assim? Não, Thiago. Elas podem ter o mesmo volume bancário. Sim, mas o casamento é o mesmo? A relação com os filhos é o mesmo? O corpo é o mesmo? O mindset é o mesmo? O lifestyle é o mesmo? A forma de resolver o problema é o mesmo? Não, presta atenção. Todo método é único. Aquilo que você tem guardado aí é único e você pode vender por muito mais do que R$5.000. Como faço para criar um produto físico para adolescentes? A Alessandra perguntou. Como fazer um produto físico para adolescentes? Perguntando para os adolescentes quais são os produtos que eles querem. Um dos maiores segredos de você descobrir qualquer coisa é perguntando para as pessoas. Quer se criar isso, pesquisa, não sei o que. Só vai lá e pergunta, você é adolescente, o que você busca? Eu crio produtos dessa área. Qual seria a melhor forma para você? O problema é que as pessoas criam produtos e depois procuram os seus clientes. Não. Procure pessoas, colete informações delas e aí crie os produtos. Beleza, entendi sobre tudo isso aqui. Thiago, aonde que eu começo a divulgar? Você sabia hoje que existe um banco de dados que você não dá valor aí no seu WhatsApp? Se você olhar a sua lista de contatos, você vai ver dezenas, centenas, quiçá milhares de contatos aí, doidas para comprar algo de você, mas por você não oferecer, ninguém compra nada. E presta atenção, muitos de vocês não vendem no Instagram, estou vendo uma galera no Instagram e tem muito mais gente no YouTube, muita gente não compra de você no Instagram por um simples fator. Que fator é esse? Não tem um botãozinho de compra lá dentro do seu Instagram. Não tem. As pessoas vão lá e não tem o botãozinho de compra no seu Instagram. Então você faz o seguinte, as pessoas olham lá, eu queria comprar algo, mas não tem como comprar, não tem um contato, fala o seguinte, deixa eu ir para a próxima rede social, ou para o próximo contato, ou para a próxima pessoa, próximo influenciador, só por isso. Então qual que é o grande convite a partir de hoje? Qual é o convite para você a partir de hoje? Liste todo o seu conhecimento, todas as suas experiências, empacote isso daí e mostre para as pessoas
como que é o seu lifestyle e como que você resolve problemas. Quando você começar a entender como resolver problemas, você vai receber muito mais acesso das pessoas querendo comprar algo seu. Por quê? O que as pessoas buscam é resolver problemas todos os dias. E eu comecei essa live falando sobre 2 formas de crescimento. Fugindo da dor ou buscando os sonhos. O que você vai fazer? Vai pegar toda a sua história e empacotar algo para entregar para essas pessoas fugirem da dor ou buscarem seus sonhos. E aí R$5.000 vai ser muito... vai ser um princípio de algo que você vai começar a partir de agora. Empacotar em um curso ou e-book, você pode empacotar num curso, num e-book, numa palestra, numa mentoria, e eu vou te mostrar agora. Imagina que você pegou tudo isso aqui, ó. Você vai criar uma tábua agora. Então você pegou toda a sua base de dados, que é seus conhecimentos e as suas experiências. Você pegou tudo isso aqui e começou a adicionar isso na linha, muito conhecimento, aqui conhecimento. Eu poderia fazer de forma colorida, só para ficar mais visível para ti aqui, ó. São vários conhecimentos, você coloca aqui, ó. Vários conhecimentos, deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui são pingos de histórias ou de conhecimento. Aí você foi lá e viveu outras experiências. Olha as experiências que eu... Você vai adicionando. Lembra aquela lista que você fez? Você começa a adicionar aqui. Ah, eu estudei, e quando eu estudei eu aprendi tal coisa. Vai lá. Ah, eu tive mais experiências aqui, outras experiências. Você vai adicionando com várias cores, tudo isso que eu estou te falando, você vai adicionando pontos dentro da sua história. Para que isso, Thiago? Para depois você vir e começar a empacotar isso de forma diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tiago, como que eu empacoto isso? Por exemplo, você vai escrever, vai fazer uma palestra, você pode pegar essa fração aqui da sua história e fazer uma palestra. Você pode pegar frações da sua vida e criar, por exemplo, um livro. Você pode pegar mais frações da sua história e criar um workshop. Você pode pegar frações das suas histórias e criar um curso, um infoproduto. Você pode pegar frações aqui e criar lives. Você pode pegar parte do seu conhecimento e criar produtos físicos. Todo o seu banco de dados, ele vai começar a se tornar produtos, serviços ou ideias. Mas isso ninguém quer comprar. As pessoas querem o quê? Ter um relacionamento com você. Pum! Se você entender isso, você vai começar a multiplicar muito mais. O quê? Seus recursos, mas principalmente a sua capilaridade da sua mensagem. Que massa. Para quem ouviu um comentário aqui da Mônica, opa, já deu um norte. Não, não é só um norte, eu te dei um caminho, passo a passo. Se vocês não entenderam, eu te aconselho, sair a hora que acabar essa live, reassistir hoje ou amanhã, ou em qualquer outro momento, você vai fazer o seguinte, você vai reassistir, e reassistindo essa live, você vai entender o passo a passo que eu acabei de te entregar, para que você possa alcançar muito mais pessoas. Alguém perguntou, que tipo de produto físico? Se fizer sentido para você, é um produto físico que você faz sentido para a sua história, que você já passou, eu emagreci com a ajuda de tal coisa, fazendo exercício, alimentação e tal coisa. E aí, se fizer sentido para você, que conecta com a sua história, você pode entrar e potencializar tudo aquilo que você vai vender de forma digital com esse produto também. Tiago, não sei como fazer um Instagram, não sei como fazer uma página, não sei como fazer o e-commerce. Isso é um outro rolê. Tudo que eu te ensinei, você consegue faturar no digital hoje. Aplicando hoje, você já consegue fazer isso no digital. Eu quero potencializar. Como é possível? É possível dentro do RCI, que está aqui, o QR Code. Dentro do RCI é possível. Você aprender a fazer página de vendas, aprender a fazer e-commerce, aprender a criar copies, contar história, a fazer tráfego, a fazer lançamento. Tudo você aprende dentro do RCI.
que é RCI? Alguém perguntou. RCI é rico com a internet. O que eu te ensinei foi uma pílula para você prosperar e aprender a fazer mais de 5 mil reais com a sua história através da internet, através de produtos, de palestras presenciais e aulas online. Não, eu quero avançar. Se você quer avançar, você tem que apontar o QR Code, o teu celular para esse QR Code, apontar para ele, e aí você vai cair na página do Rico com a Internet. E lá você vai ter duas opções: comprar apenas o Rico com a Internet ou comprar algo que é poderosíssimo, que é chamado de Free Pass vitalício. O que é o Free Pass vitalício? Ou FPV. É você fazer parte de um pelotão que tem acesso a tudo que o Marçal já gravou, tudo que ele grava e tudo aquilo que ele vai gravar. Presta atenção. Você vai ter acesso a tudo aquilo que o Marçal já gravou, o que ele grava e o que ele vai gravar. É poderoso isso. E lá dentro você vai ter acesso ao RCI. E aí você vai aprender 24 caminhos do digital para prosperar. Vai aprender a criar influência, vai aprender o passo a passo de criar métodos comigo, você vai aprender sobre criar copies, mexer com social media, fazer tráfego pago. Você vai aprender uma infinidade de coisas dentro do RCI. Eu te convido a apontar o teu celular para esse QR Code ou digitar pablomarcal.com.br e aí cair para dentro desse movimento e fazer prosperar ainda mais. Respira fundo aí junto comigo. Que massa, eu vi ali, alguém falou, agora eu tive clareza. Clareza significa luz. Luz te mostra tudo o que tem ao seu redor. Quando você sabe tudo aquilo que tem ao seu redor, você consegue tomar maiores decisões e avançar com maior velocidade. Lembra que você não precisa, um carro não precisa ver os quilômetros até o destino. Ele só precisa de luz para os primeiros metros. E aí ele ilumina, avançou, ele continua iluminando, avançou, continua iluminando, avançou, vai iluminando, avançou. Ele vai indo nesse processo. O carro não precisa de luz durante todos os quilômetros da viagem. Ele precisa apenas luz para os próximos metros. 500 metros, e 500 metros, e mais 500 metros, e mais 500 metros. Isso é a clareza. Você que está aí, que faz parte desse movimento, cadê a galera do 10 em 1, a galera do 459, a galera do SPR aí? Bora tocar terror na terra. Fez sentido para você a aula de hoje? Tira um print aí, me marca, posta lá nos stories lá, eu vou compartilhar. Alguns de vocês, se tiveram uma boa sacada, coloca lá. Eu vou te convidar a fazer o seguinte, vai na última postagem do perfil do Pablo lá e coloca o seguinte: bora contar a minha história. Quem chegou agora vai querer contar a história. Quando eu nasci, já era. Mas aquele que está desde o começo, você que aprendeu, entendeu realmente que a sua história precisa estar embutida, e a sua história não é sobre a sua história, mas sobre um banco de dados, ela precisa estar embutida em 3 fases. Você vai prosperar e prosperar muito rápido, porque as pessoas estão precisando de auxílio para livrar-se de problemas e crescer buscando sonhos e não só fugindo das dores. Bom, estamos juntos até depois do fim. Bora prosperar no dia de hoje para você entender realmente como é possível fazer isso através das suas histórias. Beijo grande, que você continue sendo sal e luz por onde caminhar, que todos os dias você possa entender que você foi chamado para algo muito maior e entregar uma mensagem que você já carrega. Utilize isso como um envelope para entregar a sua mensagem para mais pessoas. Fechou? Que você entenda que a sua mensagem vai salvar muitas pessoas. Valeu, gente. Tamo juntos até depois do fim. Todos os dias 20 e 12 estamos aqui. Bora tocar o terror na terra. Encerrando a transmissão em 3. Não esquece de tirar um print e me marcar lá. E na última postagem do Marçal. E assim que acabar a live, você vai digitar pablomarcal.com.br ou vai apontar o teu celular aqui pro QR Code. Fechou? Encerrando a transmissão em 3, 2, 1. Tamo juntos. Valeu, gente.